Eu já vou compartilhar minha tela e você, por favor, pode começar a se apresentar e falar um pouquinho para a gente. Tá bom, meu nome é Patrícia, eu moro em Londres faz 32 anos, eu me formei aqui na Inglaterra. A arquitetura que demora muito tempo para estudar, são 7 ou 8 anos para estudar. A gente tem primeiro bacharelado, né, de 3 anos, aí tem também 2 anos de pós-graduação, que é a parte 2, e também tem a parte 3, que é o código de obra, que você tem que passar. É mais ou menos que nem você estudar ser advogada, né, que tem que ter como chama aquele exame que você faz no fim? É o OAB. O OAB, né? E eu também tenho que ter 2 anos de residência trabalhando. Então, eu sou formada já há muitos anos, eu já me formei desde a primeira vez, já há mais quase 20 anos. Eu sou autônoma e também já trabalhei para várias firmas, né, antes de ter filhos e tudo mais. Eu sempre faço freelance também para firmas de porte médio, tudo mais. O que é interessante aqui na Inglaterra é que a maioria dos arquitetos, só 10% são mulheres. Então, desde que eu estudei há 20 e poucos anos atrás, só tinha 10%, agora só são 13%. Então, a mulher aqui, ela é bem difícil uma profissão de entrar, porque você tem que trabalhar muito difícil, né? Então, eu trabalhei para firmas grandes de fazer shopping centers, eu trabalhei no centro de Londres com lojas âncoras na Europa e aqui na Inglaterra. Eu tenho experiência com uma firma local, que a gente trabalhou num hotel. Então, mas o trabalho que eu faço pessoalmente, que é meu privado, é a área residencial, né? Então, a diferença... Você aprovou projetos fora, né? Você aprovou lá em Johannesburg. Então, eu já fiz projeto com a firma lá na South Africa, né? África do Sul, já fiz várias Disney Stores, que são as lojas de Disney em Toulouse, bastante lugar na Europa, lá que é a França, a Espanha. Então, as firmas que eu trabalhei, a língua que eu falo um pouco espanhol e português, então eu trabalhei na Europa também. Então, a minha parte como autônoma, que eu acho que é interessante, sendo autônoma, eu trabalho em Londres, né, minha área de Londres, mas eu cubro uma área de mais ou menos 2 horas, meu raio de atuação. Então, essa pessoa, quando eu ofereço meu serviço de arquitetônico, então, por exemplo, se eu tenho uma área fora de Londres, aí eu tenho que saber que prefeitura que eu tenho que saber a distância, então, porque as leis são iguais no país inteiro, né? Então, se você olhar aqui no mapinha, esse mapinha aqui que você está vendo, que eu acho interessante, que muita gente nem sabe, que é o Reino Unido, são 4 países, né? Que é o país de Gales, a Escócia, a Inglaterra, e tem 2 Irlandas, mas é só a Irlanda do Norte. Se você só fizer a ilha daqui, é a Grã-Bretanha, sem a Irlanda do Norte. E a Inglaterra, na verdade, de todos os países, ela tem 50... O Reino Unido inteiro tem 66,6 milhões de habitantes só. O Brasil, acho que tem 260 milhões, né? Então, o país de Gales só tem 3 milhões. Você vê como é pequeno o país de Gales. E a Escócia também só tem 5 milhões. Então, o país maior do Reino Unido é a Inglaterra. E se você olhar no mapa aí que a Gisele mostrar, que a cidade de Londres, né, esse aí é o mapa do meu bairro, Gisele, mas a cidade, esse daqui é o Londres inteirinho. Londres tem 32 bairros, cada bairro tem uma prefeitura. E então esse bairro vermelho é o meu bairro em questão, que eu moro num bairro que chama Brent, que é onde, se vocês sabem, o Wembley Stadium, né, o estádio de Wembley, que é muito famoso, ele é perto da minha casa. E eu tô bem no meio do Brent, do Ealing e do Harrow. No meio de 3... Esse aqui, né? Esse aqui. Não, esse é meu bairro, né? Eu moro em Sudbury. E meu terreno, né? Que a gente vai... Esse aqui, o Sudbury, o estádio tá no Wembley Central. Desculpa. O estádio tá no Wembley Central e o meu terreno é no North Wembley. Então, Patrícia, iniciando agora a análise desses projetos que você fez Gisele, o que tem aí? Peraí. A captação de 2 opções de plantas, né, que você fez. Então, Gisele, a maioria do trabalho que eu pego aqui, eu quero deixar bem claro no Brasil, que é interessante, que no Brasil, como engenheira, arquiteta, se você é uma pessoa autônoma, você pega uma casa inteirinha, que a gente chama de new build, que é a casa nova, né, do começo ao fim. E aqui não existe muito isso, porque o terreno é caríssimo. Não só em Londres, mas o terreno em qualquer lugar da Inglaterra é raro. Nem tem, né? E nem tem. Nem tem, quase não tem. Tem muito cinturão verde, tem muito. Então, a maioria,
que nós vamos discutir é um terreno que você pode até olhar do Brasil e achar, nossa, que pequenininho esse projeto, né, de 3 casas. Patrícia, antes de você iniciar a análise da planta, só uma pergunta, para falar rapidamente para eles, por que a gente, como olhar do brasileiro, né, do sul-americano, a gente chega em Londres, as casas seguem mais ou menos os mesmos modelos. Aí eu queria só que você explicasse essa particularidade na história de Londres. Sim, essas fotos que você está mostrando, na verdade, é a rua do meu terreno, tá? É um terreno com 14 garagens. Então, na rua, essa rua foi designificada como uma rua que comporta um predinho, que é perto do metrô. Então, eu estou mostrando aí, essas casas são geminadas, né, de 5, 10. Essas chamam terrace houses. Tem essas aqui, como chama o estilo dessa? Como chama o estilo dessa? Essa, então, é o padrão daqui, né? Que é a casa com o bay window, que é aquela a janela... E essa mais antiga de madeira aqui? Então, esse daí é um pub que está perto da minha rua, né? Esse aqui? Esse é um pub do lado. Então, é uma rua. Mas não é aquele da esquina, não é aquele da esquina, perto da igreja. Essa não é a rua da minha casa, essa é a rua do terreno, do projetinho. Né? Então, certo. eu estou mostrando, essas casas ali novas também foram construídas na rua. Então, eu estou dando uma ideia que essas casas são parecidas no país inteiro. Por quê? Porque depois da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, o país teve que ser reconstruído, né? Então, essas casas teve 5 empreiteiras famosas, que elas foram no país inteiro e tinham mais ou menos um estilo, 5, 6 casas, elas são quase parecidas. Então, os telhados são bem salientes por causa da neve, tem a bay window, são essas janelas prominentes, tem estilo Tudor, então vários estilos. Então, quando você vai em qualquer lugar do país, parece que você está no mesmo lugar, mas não é. Então, essas casas foram criadas, são casas padrão para a população, só tem um quarto com 3 ou 2 quartos e um banheiro só. Então, por isso que agora na Inglaterra, o meu trabalho, muita gente está no século, né, 21, e você tem uma casa padronizada muito pequena, só tem 3 quartos, não dá para uma família. Então, por isso que todo mundo quer aumentar. Então, a gente tem a opção de aumentar no fundo da casa, do lado da casa e na frente da casa. A gente não pode mexer na fachada e todos os materiais têm que ser parecidos com o existente da casa. Então, o que é interessante, Patrícia, é a fiscalização. Então, no momento que você dá entrada no projeto... Bom, não vou nem me adiantar. Eu só queria, assim, adiantar uma coisa. Você captou o cliente. Para você fazer a proposta dele, você deve fazer aquele relatório... Então, não. Primeiro, a pessoa me liga. A primeira coisa que eu quero saber é que bairro que ele está, que prefeitura que ele está, porque toda a lei geral do Código de Obras e do planejamento é igual, só que cada prefeitura tem uma mudança pequena, então eu tenho que saber onde a pessoa está. Aí eu pergunto também que tipo de casa que você tem, eu pergunto se a pessoa, não só o tipo de casa, mas assim, se ela está numa área de conservação, né? Porque se você está na área de conservação, as leis são diferentes. Você tem que pegar planejamento até para mudar o piso de onde você estaciona o seu carro. Então, é tudo mexido. Então, depende de você estar, depende das restrições que eu tenho. Então, isso que é mas aí, no caso, você tem que... Porque que horas que você vai fazer aquele relatório de 30 páginas? Então, mas aí que tá. Aí depois que eu sei o estilo que projeto que é, né? Porque tem vários tipos de formulário para mandar a planta. Tem para casa, reforma, tem para new build, casas novas, tem para comercial, então é muita coisa que você tem que saber, que planta que eu vou usar, que a application form que eu vou dar entrada na prefeitura, entendeu? Então, mas então, aí você fica olhando o tráfego. Aí a razão que você está um pouco confuso é que aqui no Brasil só tem um processo, né, que é a aprovação da planta e acabou. Aí você vai na obra, você constrói, aí você tem um alvará, depois no fim que tiver construído. Aqui não, aqui são 3 alvarás. Você passa a planta primeiro, aí depois você tem que passar o segundo alvará, que entra o código de obras. Aí eu tenho que fazer outra planta com todos os códigos de obras, com a fundação, com a drainage, né, que é a parte hidráulica. Eu tenho que pôr os cálculos das vigas. Aí depois que eu entro com essa planta é aprovada, aí eu tenho que mandar, quando entrar na on-site, né, no terreno, com construtora, aí é aprovado também, tem 8 inspeções. Estou falando, o primeiro alvará, o planejamento. O planejamento te dá a licença para você construir, o license, né? Então, para você, eu tenho que toda uma lista do que eu tenho que submeter, não só as plantas que eu tenho que submeter. Eu tenho que submeter o mapa de Londres, o mapa do local, eu tenho que submeter em várias escalas. Vou mostrar aqui no final, quer ver? Eu tenho que colocar também, eu tenho que fazer um relatório de transporte,
Esse aqui, né? Não, esse é uma página, eu fiz um relatório de 30 páginas. Como esse é um predinho, e tem problemas no congestionamento, tem problema quando os carros estão na rua, então todo esse eu tive que fazer nesse relatório de transporte, eu tenho que classificar a rua, tenho que mostrar que a rua comporta... É esse de hoje que deu 193%, é isso? Foi, essa rua, o Lanova Road Part 1, tem 140 metros de curb space, é o lugar onde você pode estacionar. Aí eu calculei quantas vagas de carro tem, 21. Aí eu tive que ir lá às 5 horas da manhã calcular quantos carros estavam na rua. Aí eu tinha já 54 carros? Ô, Paty, já tinha 54 carros? Tinha. Aí eu fui em outras ruas perto para provar que a área que eu pesquisei, ela comporta, né? Porque ainda bem que eu tive que fazer outras ruas, porque senão baixou para 97%. Se tem 86%, 84%, quer dizer que é moderado, mas 97 quer dizer que já está saturado. Mas e agora que deu 193, vai ser permitido? 193? Não, esse pode, porque esse meu projeto tem off-street parking, né, que eu posso estacionar na frente da casa. Então, é uma situação mais fácil, mas se mostrar a outra opção de prédio, aí fica muito mais complicado, porque você tem 7 apartamentos. E aqui os prédios não usam subsolo aí em Londres? Não faz só se for centro de Londres, só que geralmente não. Geralmente, lá em Londres, teve uma outra lei agora, que no centro de Londres, os ricos, né, querem fazer o subsolo subterrâneo, quer pôr piscina, quer pôr tudo. E lá embaixo, eles falaram agora, só pode 3 níveis embaixo. Estavam fazendo 10. Então, essas casas riquíssimas, de 3 milhões, 10 milhões. Então, os vizinhos reclamaram, porque fica construindo 2, 3 anos, e as ruas são pequenininhas, você tem que entrar com caminhão, sair com caminhão, sair com... É muita coisa. Então, eles falam, eles não gostam de basement no centro de Londres. Então, Patrícia... Do lado, tá vendo essas casas do lado do terreno? São casas antigas, foram construídas em 1930. Geralmente a fundação dessa casa só tem um metro. E essa daqui é bem antiga, né? Não, esse daí é o que nós vamos demolir, que essa foi construída em 1955, são 14 garagens. Atrás tem 6 celeiros que foram convertidos em garagens. Então eu vou demolir tudo e construir 3 casas. Você fala em celeiro, eu lembro no seu morcego, que depois você vai contar para nós, Patrícia. Tá bom. Bom, então vamos iniciar o seu projeto. Você fez 2 opções para o seu cliente. A primeira opção foi essa de 3 apartamentos? Não. Esse aí são 3 casas geminadas. E aí eu tenho a outra opção é de prédio de 7. Eu só pude 6 apartamentos de 1 quarto, de 6 apartamentos. E só que aqui é difícil, porque no Brasil a lei é diferente, né? É muito mais fácil construir no Brasil. Mas aqui eu tenho que provar que tem espaço para cada apartamento, para cada pessoa, de jardim, de lugar para estacionar. Tem que também a luz do vizinho. Tem 2 regras que eu tenho. Então, eu tenho que fazer. Vamos então na sua planta baixa, aqui ó, essa daqui é os fundos? É o fundo do terreno, sim. Tá vendo que eu tenho 2 building lines, né? A gente fala linhas de construir. A primeira building line é da frente. Eu não posso projetar meu prédio para frente, como tem no Brasil também, que é 6 metros, né? Não é 6 metros de jardim. Aqui o recuo, o recuo da frente é determinado pelos vizinhos. Só que se eu tenho um vizinho na frente ou atrás, já tem problema. Esses 2 eu acho que serão quase alinhados. Só que atrás, eu tive problema atrás também, porque atrás eu tenho essa casa aqui do lado, tá muito, tem 2 janelas que eu tenho que proteger. E aquelas janelas do lado também. Então, eu tenho, essa daqui, né? Viu, Patrícia? Quanto que você tem que deixar de área permeável? Você não pode construir nele todo, né? Não, aí que tá, Gisele, aqui só pode... A footprint, que é a demarcação da minha casa, é determinada pelas essas building lines. E eu tenho que ter no mínimo 1 metro de distância de cada lado, mesmo se eu tiver janela em cima. No Brasil, acho que é 2 metros. 1,5 metro. Aqui é 1,5 metro. Não, aqui é 1 metro. Aqui é 1 metro do lado, mas no caso que eu tenho janela do outro lado, eu tenho que... E por isso que eu fiz essas casas... E esse material aqui, como é que é feito o telhado? Que material que é esse aqui? Então, Gisele, eu estou oferecendo aí uma proposta mais contemporânea, né? Essa é uma mansarda separada, porque as casas são staggered. Staggered porque eu tive que fazer elas não alinhadas por causa da luz, por causa da... levar em consideração muita coisa. Mas essas casas são geminadas, grudadas, só que eu fiz o telhado separado. Eu fiz esse daqui é forte. Esse daqui é uma elevação. Eu ofereci essa proposta de mansard, porque cabe mais por o quarto lá em cima, e esse aí é zinc.
Como que então, é zinco? Você falou... Como que fala, Gisele? Revestimento de zinco para fazer o telhado. É zinco mesmo, é zinco. Aqui as plantas não estão alinhadas, por que você falou mesmo? Porque a building line, porque atrás essa casa aqui, número 76, tem uma projeção nas janelas de proteger. Fora que eu também tive que deixar no mínimo 50% metros quadrados para jardim, para cada uma. E eu não posso, e cada casa são mais ou menos 130 metros quadrados, uma casa de 3 quartos. Eu também não posso, porque se você faz uma casa de 4 quartos, aí eu tenho que ter mais car parking stay, eu tenho que ter mais vagas de estacionamento. Então é tudo uma quebra-cabeça para acertar, sabe? Para fazer tudo certinho. Então aqui eu também tenho que fazer a densidade do terreno. Eu calculo o tamanho do terreno, com quantas habitable rooms eu tenho, quantos quartos eu tenho que são habitáveis, uma cozinha open plan, com conta quanto 2. Então aí eu calculo a densidade, tem tudo uma tabela que eu tenho que seguir pela classificação dessa rua. Essa rua é classificada como 2 a 3 no PTL de Londres. Ela comporta prédios e apartamentos e mais então, mas aqui essa daqui é a planta baixa. Então, você entra, tem uma sala, a escada e a cozinha e a copa. É a copa. Aí você fez um lavabo embaixo da escada? Eu fiz um lavabo embaixo da escada e uma área de serviço bem pequenininha, porque aqui não existe ninguém tem área de serviço aqui. Então, hoje em dia, as reformas da casa, todo mundo quer pôr área de serviço. Essa daqui, não é que nem no Brasil, não é lindo que nem no Brasil, não. Tem sala para empregado, tem quarto para empregado, é bem pequenininho. E o que é esse canto aqui que você fez atrás da escada? Eu coloquei um armário debaixo da escada abrindo. Ah, tá. E aqui tá... Quanto que mede essa área de serviço? É bem pequenininho, Gisele. É 1,40 por 1,80. É bem pequeno. E aqui que você fez de moderno, essa porta aqui... É o bifold doors, é feito de alumínio, bifold doors. Balcão doors. Bifold, é aquelas concertina, as que abrem. Essas daqui, né, ó. Essas daqui, né? É. Que vai dobrando toda. Quanto que você falou? Essa que você pôs na sua casa. Então, o cliente preferiu essa proposta porque a proposta de 6 apartamentos é mais complicado, sabe, para passar. Porque a gente tem que proteger a janela do lado, tinha que ter espaço. E aqui no caso, ele vai vender essa casa ou alugar? Então, ele quer vender o terreno com a planta. É muito difícil obter. Parece simples isso aí, mas só para passar isso é um milagre. Ele está na prefeitura no momento, passando, é um milagre passar, porque é muito difícil de passar casa aqui. Então, por isso que ele preferiu, porque uma casa dessa para vender, Gisele, de 3 quartos, nessa rua, ela vale 550 mil libras. Multiplica por 7. São 3 e poucos milhões cada casa dessa de reais. Deus. Aqui, então, ó, essa daqui é a casa. Não, esse é o first floor. Esse aqui são os quartos, né? O quarto, são só 2 quartos e eu pus a suíte em cima no telhado. Essa aqui que é a suíte, então, né? Na verdade, eu queria fazer 4 quartos, sabe? Só que eu não pude fazer 4 quartos porque eu preciso de ter 2 vagas para cada casa, senão eles não deixam. Mas, se passar na primeira fase do alvará de planejamento, quando entrar na segunda vará de código de obras, a empreiteira pode tentar mudar o quarto, a suíte, o closet e o banheiro num outro quarto. Então, tem opção para fazer depois, porque tudo a gente tem que ter uma como que diz? Em volta do planejamento, das leis. Porque é muito difícil fazer isso 4 quartos. Então, a ideia é, realmente, que seja de 4 quartos, mas só pode ser feito depois, quando estiver na obra. Aí você esse close aí aqui pode virar outro quarto. Fala, né? Aí poderia virar outro quarto. E fora que outra coisa aqui também. Aqui eu pus eu quis abrir, não pode pôr varanda na frente da casa. Se você fizer um predinho, você pode pôr sacada, pode fazer, mas casa não pode. Então eu pus a Juliette Balcony, que é a balcony de Julieta, que é aquela como que fala aqui, Gisele? Você entendeu? Então, o Jean está querendo saber, Patrícia, qual que é o valor médio, por exemplo, de um projeto desse que você faz para o cliente? O que você apresenta? Você é obrigado a apresentar os projetos complementares, só o executivo? Como que você faz e como que é cobrado?
Porque na realidade vai ser feita a demolição daquele prédio antigo, então esse vai ser um new building, né? Esse daí, não é uma reforma. Esse vai ser new building, A o verdade new building é mais caro? Mas não, é o seguinte, você fazer uma planta o metro quadrado de uma reforma, que eu fiz na minha casa de 8 metros atrás, é quase 2.000 libras pelo metro quadrado. Então é muito caro. Já o new build é mais caro, né? Porque você tem que fazer a fundação, tem que fazer tudo, arrumar o terreno, então é muito mais. Então, o que eu cobro mais ou menos, uma plantinha que alguém me vem para aumentar a parte da casa, mais ou menos, eu cobro mais ou menos 600, 700 libras pelo projeto para entrar na prefeitura de casa. Se eu faço, mas aí você não vai na obra. Se eu faço sótão embaixo, eu cobro 1.500 libras por projeto. Só que eu, como arquiteta, e sendo parte do RIBA, eu geralmente, o arquiteto, se eu trabalhasse com uma firma, ou pegasse projeto grande, eu posso cobrar 10% do valor da obra. Só que como o valor da obra é altíssimo, vamos supor 1 milhão, e você vai ter que ganhar 100 mil libras. Então, é muito difícil o cliente te pagar. Só se você está numa firma muito alta, num projeto muito grande. Então, para você ganhar essa comissão de 10%, é muito difícil. Então, para um projeto desse que eu peguei, para fazer só a parte primeira do planejamento, eu cobrei uns 6 mil libras. E é até um preço bom, porque eu estou fazendo o projeto para ele, como ele não ia construir, só para vender o terreno. E aí eu tenho que cobrar para ele de novo, se ele quiser construir a parte 2 do Avará, aí eu vou cobrar de novo. Aí, se ele quiser fazer a parte 3, que é on-site, construindo, e para mim eu supervisionar, aí eu tenho que cobrar de novo. Então, eu fiz a minha opção de fazer separado. Porque o RIBA tem uma lista que chama Work Stages. São as estágios de trabalhar. Você trabalha a concepção do projeto, você trabalha entrando com as plantas. Então, um projeto desse, eu tive que fazer todas as plantas, eu tive que fazer um relatório de transporte de 30 páginas, eu tive que fazer um outro relatório de 30 páginas de planejamento, de design e acesso ao site, ao lugar. Então, são muitas coisas. Você tem que pagar alguém para fazer uma planta topográfica. Então, tem uma lista muito grande para você poder entrar com as plantas na prefeitura. Agora, se for só uma reforma simples, aí não precisa fazer os relatórios, não é tão complicado. Mas um projeto de new build, né, o novo, aí fica mais complicado para entrar com os relatórios. Mas, Patrícia, eu só gostaria que você observasse o seguinte, que também são 32 subprefeituras, é isso? Não sub. Cada bairro tem a sua prefeitura. É a prefeitura, mas são 32 bairros. Sim. Tá, então só para continuar, se você dá entrada, o pessoal da prefeitura já vai lá e fiscaliza se a pessoa está executando conforme o projeto. São quantas visitas? Gisele, planejamento, aqui é dividido. No Brasil só tem o planejamento na prefeitura. Aqui tem o departamento de planejamento e tem o departamento de controle de obra. São 2 departamentos. Então, quando eu entrei com essas plantas para ser aprovado, é só para planta. Me dá uma licença de construir dentro de 3 anos. Se eu não construir dentro de 3 anos, eu perco, eu não posso mais construir, eu tenho que entrar com a planta de novo. Aí, assim que eu tenho a planta na mão, aí eu tenho que dar entrada de novo com as plantas no departamento de obras. Esse departamento precisa de cálculo, eu tenho que falar tudo que insulação que tem, como que vai ser, que nem esse aqui, não tem água nesse terreno, eu vou ter que quebrar, eu tenho que mostrar a estratégia que eu quero fazer, vai ser, o water supply vai ser um só, se vai ser 3 independentes, tem custo nisso. Então, tudo eu tenho que fazer toda essa planta inteira. Então, quando acabar o projeto da aprovação de obra, isso que não tem no Brasil, você já começa e pronto. Aqui não. Aqui não. E aqui tem a parede é dupla, com insulação de vibra, de 10 centímetros. Então, eu tenho que falar para eles como que vai ser a parede, como que não vai ser, como que vai ser a insulação do chão, como que eu vou fazer a insulação de tudo, até do telhado. Então, não é uma coisa assim, eu entrei e acabou. Não, tem vários estilos, tem vários jeitos que eu quero fazer com a insulação. Então, assim que a planta aprovar de novo no Código de Obras, aí a pessoa vai pegar a empreiteira, vai entrar na obra, aí eles decidem, quer o arquiteto para supervisionar ou não.
Se eles me quiserem, eu dou um preço para eles. Se não, eles vão fazer com o engenheiro, vão fazer com só eles sozinhos. Aí vem, por isso que tem a prefeitura vai trazer o supervisionador. Quem supervisiona desculpa o inglês, na prefeitura, ele chama o Building Control Guy, é o inspetor. Ele é um profissional formado em quanto surveyor, engenheiro quântico, ou é um engenheiro tem nome lá. De orçamento, né? Ele vem, ele entra na tua casa, ele checa tudo, ele vê tudo, tem 8 no mínimo. Então eles vão fazer a capa. Como chama a fundação? A sapaca? Fundação? É. Não tem um nome que você tem? Sapata? Não, é outro nome. Sapata. Aqui a gente fala, aqui é outro jeito. Então, sapata. Não, tem outro nome que você falou, Gisele. A Trent, que eu queria saber. Não, a Trent, quando você coloca o concreto dentro, como que chama? Trent? Você me deu um nome estranho. Valdrame. Valdrame. Eles vêm, inspecionam o valdrame, aí eles vêm ver a viga das janelas, porque a janela tem que ter viguinha, tem que ter tudo. Então, ele vai em etapas até chegar no telhado. Aí, a hora que acabar, eles vão te dar um certificado de completion, tá completo. Aí, é o ABITS, nossa. É o ABITS daqui, mas tem uma pergunta aqui que eu queria até voltar. Estão perguntando por que é mesmo que as 3 casas não estão alinhadas, os 3 apartamentos? Eu vou voltar lá na apresentação. Não, tá assim. Elas aqui, não estão alinhadas. Por quê? Por quê? Porque essa casa do lado tem uma regra aqui que chama Protective Window, janela protegida. Essa aqui, Patrícia? Essa janela, por causa dessas 2 janelas. Essa casa era uma casa antiga que foi convertida em 2 apartamentos. Então tem um apartamento embaixo, 3 quartos em cima. Então, essa janela, ela é a janela de um Raptor Room, de um quarto que todos os quartos, só o banheiro que não é classificado habitável e cozinha, porque muita gente fica lá dentro. Então, se você tem uma janela, e tem outra lei que fala assim, nenhum quarto pode ser, depender de um side facing window, uma janela do lado, por causa do altura. Eles não gostam. Não pode ter janela com janela. Então, se você tem janela do outro lado, e tem casos geminados que às vezes tem uma janelinha assim na esquina, essa janela do lado pode ser pequenininha, ela é protegida. Então, eu vou ter que recuar para não proteger a luz daquela janela. Entendi. Tem outra pergunta. Como que funciona a classificação de ruas? Tem ruas que não pode ter prédio ou algo assim? É assim. Eu tive que classificar, tem ruas. Se você tem uma website, uma app que fala qual é a tua rua, se ela é residencial, se ela classifica. E também classifica, tem uma lista do país que fala assim, são áreas residenciais que não comportam casas, ou só pode comportar casas de até dois andares com telhado. Não deixa. Tá. Se for predinho, só pode... Então, a gente fala low density, densidade baixa. Então, essa classificação é qualquer lugar da casa, se for até 1 quilômetro da estação, dentro de 1 quilômetro, 800 metros da estação, aí a tua área chama, tem suburban, né, urbana. Então, essa rua, embora está numa rua residencial, ela é uma rua classificada urbana, que comporta predinhos, que comporta, senão você nem tenta, entendeu? É até difícil. Ou então você tem que provar por relatório de transporte. Tem uma outra pergunta aqui, ó. O curso de engenharia em Londres dura quantos anos? O engenheiro é diferente do arquiteto, né? Sim. Por sinal, eu queria até falar para vocês, eu me arrependo de ter estudado arquitetura aqui, porque é muito longo, é muito difícil. A engenharia, eu aconselho para muita gente, porque a engenharia tem uma área de engenharia muito legal, que é a área de construir pontes. Você tem umas pontes famosas em Londres, aquelas pedestrian bridges, é muito interessante. São só 3 anos de bacharelado só. Com 3 anos lá, começa já a trabalhar e ganha até às vezes mais que arquiteto. Então, só 3 anos. Se você quiser fazer pós-graduação, tem um colégio maravilhoso aqui, que é um Imperial College. Aí, se você quiser estudar mais, você pode, né, para ganhar mais dinheiro. Mas o salário inicial do engenheiro com 3 anos de bacharelado é igual a do arquiteto com 7 anos de estudo. Então, até compensa fazer isso. Tem uma outra pergunta aqui, ó. O engenheiro com formação no Brasil, ele consegue atuar em Londres? Tem essa possibilidade? Não.
porque a razão é o seguinte, quem vier para cá do Brasil, um diploma, tem um lugar, que eu esqueci o nome, é um instituto, que nem, por exemplo, para mim, eu tentei ir para o Brasil e para o Brasil aceitar o meu diploma, né? Então, eu não pude fazer, porque para eu aceitar meu diploma, eu tenho que ir pelo um instituto federal ou estadual, porque no Brasil não tem um instituto, um centro que estão criando agora, porque muita gente está estudando na América Latina, está estudando na Europa, então aqui existe um instituto que você entra com o teu diploma e eles vão falar para você, eu aceito as matérias, não aceito as matérias. Se eles aceitarem as matérias, eles vão falar assim, olha, eu aceito os 2 anos que você fez de engenharia, mas eu acho que você tem que fazer mais 1 ano numa faculdade daqui para te aceitarem. Agora, entendi. Se você vem de um país da Europa, né, que é mais ligado, o país da Europa, por exemplo, eu já trabalhei com gente que estudou na Espanha, então como é mais parecido, então eles têm que entrar com o teu diploma também para o RIBA, que é o Royal Institute of British Architects, é o instituto, e eles vão olhar, e aí não só você passar as tuas matérias, você tem que fazer uma entrevista com eles vão olhar teu portfólio, que na arquitetura não existe no Brasil, ninguém põe portfólio. E dura quantos anos o curso de engenharia? São 3 anos, são 3 anos só, bacharelado. Para continuar, deixa eu te falar, nós temos agora outra opção de planta, né, que seria a segunda opção que você propôs para o seu cliente, né? O pessoal aí de Jardim, pessoal aí dos outros campos, estamos esperando as perguntinhas de vocês, para a gente não demorar muito com a live, embora a conversa, a gente fica aqui o dia inteiro conversando, mas a gente também não quer cansar vocês e dar oportunidade, se vocês quiserem fazer mais algumas perguntas, tá bom? Estamos aqui, eu estou aqui olhando o chat para vocês, e aí eu já continuo na próxima planta, a Patrícia fala mais um pouquinho pra gente, e para finalizar, vai contar a história do morcego pra gente, viu, gente? Vamos aguardar um morcego aí, que vocês vão chorar de dar risada. E quero dar um oi aí para nossa Rebeca querida, que ela está aqui. A Rebeca está aqui, tudo bem, meu amor? Como é que você está aí? Mas vamos continuar então com a apresentação. Agora a próxima opção que você teve com o seu cliente foi esta opção aqui da planta baixa, né, Patrícia? Não sei se todos estão vendo bem aí, que essa opção são de quantos apartamentos? Aí já são apartamentos, né? Essa opção tem um predinho nessa rua, essa rua aí é La Nova Road, são 2 partes, ela é bem longa. E tem vários prédios residenciais nessa rua. Como é uma rua a 300 metros do metrô, ela é classificada como high density, densidade alta. Agora, o que é você fez essa distância aqui do estacionamento para o vizinho? Eu tive que proteger essa janela também, então eu tive que pôr aí para acessar o estacionamento lá atrás, eu tive que pôr essa distância, um carro que tem que ter no mínimo 2,4 para poder entrar lá atrás. Então, mas por que essa diagonal aqui que você fez com a janela? Essa aí, em planta, essa regra chama 45 degree rule, é uma regra de 45 degraus. Em cada bairro existe... 45 graus, né? 45 graus. Ela às vezes é no metade da janela ou no fim da janela, então ela tem para luz. E tem um outro que chama ratio. Cada apartamento aqui pode ter uma vaga só. Então, se você olhar essa plantinha aí, como eu não posso pôr quarto do lado, né? Então, eu sou muito restrita em termos da profundidade do predinho, tá vendo? Então, meu problema, se eu olhar o número 96, eu tive o mesmo problema com as casas. Você viu que as casas eu fiz elas, a gente fala stagger, né? Quando ela não tá alinhada. Eu tive também que fazer um dente ali, por causa dessa janela aqui no número 96, 76. E tem uma regra... Você teve que comer um pouco o quarto, né? Olha só, a regra que eu usei aqui, essa regra chama 2-to-1 ratio. É 2:1. Como chama ratio? Ratio é um raio, né? Então, é assim que você faz. Cada prefeitura, assim, então eu pus a distância no midpoint, no meio point da janela, até a parede lateral da casa, deu 3,2 metros. Dividindo por 2, dá 1,6. Então, o meu predinho, ele sai para fora 1,6, é o que eu fiz na minha casa. Tá vendo? E aqui é obrigatório você fechar essa parede aqui, Patrícia? A hora que você entra, é obrigatório essa parede aqui, por causa de aquecimento? Ou você poderia tirar? Não, aí que tá. Aí é diferente, porque você entra no lobby da casa, né? Tem que ter a fire safety. Eu tenho que pôr portas, como apartamento, tem que ser portas de fogo,
meia hora de resistência. Então, eu tenho que entrar no lobby, em caso tem como disse, um incêndio, regulação do código de obra. Tem que ter essa parede. É obrigatório, sim, é obrigatório. E o que é esse depósito aqui no fundo do quintal? Aqui na Inglaterra, a gente tem, chama refuse, né? Que é o lixo. A gente tem 3 lixos que a prefeitura coleta, um verde para jardim, um azul que é para reciclar e um de comida, ou coisas assim. Mas esse aqui dos fundos, a prefeitura entra aqui dentro para pegar? Eu tenho que cada apartamento tem que ter no mínimo 3 desses para cada apartamento, é coletivo. Mas e quando que a prefeitura vai vir aqui pegar? Pegar como, Gisele? Recolher. Quem que vai levar esses lixos? Não, é que toda segunda-feira a prefeitura recolhe Então eles vão entrar aqui dentro? Eles entram aqui dentro? Dentro. Geralmente é na frente, se não cabe eles vêm por trás. E aqui que estão os estacionamentos, por que você fez 2 círculos aqui? Essa opção que eu fiz, eu acho que ela estava bem tight, né? Pelo que eu tenho que ter, tá vendo esses 6 metros? Eu tenho que ter isso para virar o carro, eu tinha que ter o planting buffing, por causa do barulho entre o estacionamento e a casa. Então, eu também tive que calcular quanto tem de jardim, porque cada pessoa tem uma regra, que é 5 metros quadrados pelo habitante, mas então, tem todo esse cálculo que você tem que fazer também. Então, é a densidade do prédio no terreno, a densidade de quantas pessoas no terreno, quantos carros no terreno. Então, você tem que fazer um cálculo. Por exemplo, eu tive que dar pelo menos uma vaga de carro para cada apartamento. São 6 apartamentos. Eu só coloquei, são 6 vagas, 2 na frente e 4 atrás, no mínimo. Mas aqui são para 4 pessoas, 4 apartamentos, né? Tem também a lista também, viu, Gisele? Apartamento de 1 quarto, por exemplo, aqui na Inglaterra, é o mínimo 50 metros quadrados. Aí também tem o tamanho do quarto. Tá. O quarto não pode ter muito dente, ela tem que ter tantos metros quadrados por 1 quarto de duplo. Esse aqui, Patrícia, esse aqui já é o primeiro andar, né? Esse é o térreo que eu passei para vocês. E esse aqui já é o outro andar, né? Outra lei muito importante aqui, que é engraçado, por exemplo, esse predinho eu posso pôr varanda na frente e atrás. Por quê? Porque eles não têm muito jardim. Então eu posso incluir essas varandas como a parte do amenity space. Se não, o espaço de amenidades, né? De jardim. Já como minha casa, o projeto da casa, eu não posso pôr varanda, nem na frente nem atrás, de jeito nenhum. Não pode. Tá. E esse daqui é para vender? Esse daqui ele gostou desse ou do outro? O cliente? Ele gostou dos 2, Gisele, só que aí o meu cliente ligou para uma imobiliária e calculou mais ou menos em termos de feasibilidade, em termos de lucro. Ele achou, como uma casa na Inglaterra, é que nem em São Paulo, tem uma casa em São Paulo, né? É gold dust, é uma poeira de ouro. Então é uma coisa difícil, é muito mais ter valor ter uma casa do que um apartamento. Então, é muita procura. E é muito... o fato de eu poder conseguir provar nesse projeto que eu posso ter no mínimo 50 metros quadrados, tá vendo? A amenidade pro perdinho é 5 metros quadrados para cada pessoa. Já na casa, tem que ter uma family room, casa tem que ter no mínimo 50 metros quadrados de jardim. Patrícia, então aqui... Então quer dizer que o Código de Obras também impõe, né? Muda os ambientes internos. O tratamento de outro. E, por exemplo, se eu fazer esse meu development é de 3 unidades, se eu fizer um prédio de 10, aí eu vou ter que também oferecer 2 dos apartamentos para affordable housing. Eu tenho que fazer um projeto de um apartamento que seja para pessoas sem baixa renda. Então, a maioria dos prédios aqui, eles preferem fazer a menos de 10, porque se você fazer menos de 10, você não precisa fazer o affordable housing. Como que é essa affordable? Eu vou escrever AFFOR, affordable housing, né? To afford, affordable é para pessoa, é de baixa renda. Então, e quem que paga? Um prédio enorme, vamos supor, você faz um prédio de 30, você tem que pôr tantos por cento, 25%, vamos supor, desses teu apartamento, acima de 10, você tem que dar 1 ou 2. Aí, geralmente, o que eles fazem assim, eles fazem aquele prédio lindo, aí eles fazem um outro prédio com a qualidade um pouquinho não tão linda, né, assim, o revestimento e tal. E, às vezes, põe até uma gate, né, um portãozinho separando. Então, muita gente briga com isso, esse affordable, porque
por que você está fazendo diferença econômica entre uma pessoa que possa pagar isso e uma outra que não tenha baixa renda? Então, existe uma briga, o governo fez essa lei de dar, mas na hora de fazer, o creitor vai lá e faz um prédio mais barato, ou faz um prédio de menos qualidade, porque ele não vai ganhar dinheiro com isso. Mas daí ele tem que ver, a pessoa não precisa pagar, então? Não, a pessoa compra, mas é mais barato, ou então é só para rent, só para aluguel. Patrícia, tem uma pergunta aqui da Claudine, que ela já é... Claudine, você é arquiteta formada, né? Que você falou pra gente, né? Então é assim, ó, dentro dessa ideia do lobby obrigatório, né? Que é a entrada, em Londres, é possível fazer projetos com planta aberta, tipo loft, ou cada ambiente deve ser compartimentado? Boa pergunta. Sim, existe, quando você tem o new build de casa, por exemplo, no norte da Inglaterra, 2 horas de Londres, existe, a gente fala o condomínio aberto sem que o Brasil, né? Mas existe casas assim, para tudo padronizada, com uma casa separada. Aí sim, existe a possibilidade de você fazer como se diz, uma sala embaixo e o open staircase, alguma coisa, mas quando tem uma outra habit room, aí sim não, aí não pode, mas você pode tentar fazer assim, double story, como que fala, balcony, né, galeria, pode, mas só se for escada ou tipo um corredor, aí você pode, mas se for outro quarto, outra coisa, não. Não pode, né? Não, ou só se você tiver uma casa que é sua, e você quer fazer a planta do código de obras, você pode até fazer, mas aí, geralmente um quarto é difícil, mas existe em alguns lugares, se for estúdio flat, pode, porque o estúdio flat é uma coisa tudo junta, assim pode, mas se é de um quarto, aí pode, se é de um quarto, aí já é mais complicado, mas se você provar as leis e tudo mais, mas tem que seguir a lei do fire safety, depende do projeto. Gente, nós estamos fechando aqui a presença de vocês aqui, muito bacana. Vamos escutar a história do morcego agora. E tem mais uma pergunta. Alguém mais com perguntas? Vão aproveitando. Quem dá mais, né? Já estamos aqui com vocês. E ainda não terminou. Vamos só contar mais uma história para vocês, né? E a Bia está perguntando, Patrícia, o que está em alta aí em Londres, nas áreas da engenharia civil? O que é melhor trabalhar? Então, na área de engenharia civil aqui, gente, quem quiser vir aqui no Brasil, aqui é muito diferente do Brasil, viu? Aqui, o engenheiro aqui é engenheiro, não pode fazer planta. Quer dizer, você pode até vender, offer your services, como fazer cálculo, né? Geralmente o engenheiro ganha aqui fazer cálculo para a firma, ou trabalhar de uma firma, mas assim, em termos de arquiteto, aqui no Brasil, por exemplo, ele não falou que o engenheiro no Brasil também vira que nem arquiteto, faz planta? Aqui não, o engenheiro é engenheiro aqui, mas o que eu acho legal aqui é o que você falou, você pode trabalhar na área e fazer planta, que seja por falar uma ponte muito linda, teve uma competição para atravessar o Rio Tâmese, que é aquela planta aqui, aquela bridge, né, a ponte maravilhosa. Então, existe coisas legais para trabalhar aqui, né, na área de engenharia, que é a parte assim. E eu acho que o engenheiro também, ele é muito requisitado, por exemplo, você já viu os skyscrapers, né, os grandãos, o Gherkin, a prefeitura de Londres. Então, tem o Shard, que é maravilhoso. Então, o engenheiro, ele é muito requisitado, ele é muito importante numa obra. Se você quer saber, eu acho que hoje em dia o engenheiro aqui ganha até mais que arquiteto, porque aqui estão falando que o arquiteto até vai acabar, sabe? Porque aqui Patrícia, só para terminar a pergunta agora, como amanhã nós vamos fazer uma live também dos programas softwares gráficos, né? Tô chamando o pessoal aí para participar, né, gente? Vamos participar amanhã, que vai ser bem bacana, à tarde. E eu queria te perguntar, o que usa também de software? O pessoal usa o SketchUp aí, usa o AutoCAD, o Revit? Aqui usa tudo, né? Mas geralmente as firmas mais... É o que eu falei, aqui 60% das firmas de arquitetura só tem 6 pessoas lá dentro. As firmas grandes são poucas, mas geralmente é o AutoCAD e o Revit, tem o ArchiCAD, tem o MicroStation. O Revit é o Revit, né? É o Revit, E tem gente agora que não está nem usando mais o AutoCAD mais, é só o Revit. E existe, e aí geralmente eu sei usar o AutoCAD, eu sei usar um pouco de Revit, eu sei o ArchiCAD, que eu uso muito. Então, e é o duro que também, na hora de você conseguir emprego, aí você também já se limita, né? Se você não sabe o software, você não pode nem conseguir emprego. Isso que é o duro. Não consegue, né? Não consegue.
Tá, então agora para terminar, Patrícia, o nosso morcego, como que foi o caso do morcego? A pessoa investiu, fez o projeto, como que foi? Não, é assim, eu trabalhei numa firma e tinha um projeto numa área que chama Countryside, né, que é fora de Londres, e essa pessoa tinha uma casa bonita, grande, e ela era perto de floresta, e tinha um celeiro na casa, né, o celeiro era usado aqui nos Estados Unidos, né, não tem o celeiro, você guarda os utensílios do jardim, e põe as maquininhas lá, os tratorzinhos e tudo mais. Então, como essa área, você pode hoje em dia converter, certo, outbuildings, né, que são os predinhos que tem no seu jardim e tudo mais. Então, nessa área, infelizmente, era uma área, infelizmente, nós erramos, que nós éramos arquitetos, né, meu patrão não sabia que essa área era muito conhecida para morcego. Então, a gente fez as plantas do celeiro, tudo lindo, maravilhoso, 2 quartos em cima, open plan, super lindo. Como estava passando, aí a prefeitura falou assim, não pode passar enquanto você... Porque esse celeiro não é planejamento, a gente entrou direto na parte 2 do código, né, porque já estava construído. Então, quando já está construído e é dentro, não está aumentando, aí você pode ir direto para o Código. E o Código falou assim, não, eu preciso fazer um relatório do morcego, a gente chama o cara de Batman. Então, você tem firmas que fazem só isso, tem firma que só mexe com árvore, tem firma que só mexe com morcego, com todo esse tipo de coisa, ecologia. Então, nós temos que chamar o homem, aí ele foi lá inspecionar, e como era uma área muito conhecida por morcego, não passou. Então, meu cliente perdeu todo o dinheiro, como se diz? FII. Como se diz? Mas que... Não, o cliente perdeu a comissão do arquiteto, porque ele pagou e não passou, por causa do morcego. Não passou. Mas aí, por que tem que preservar morcego aí? A função deles, né? Não, porque a parte que eu falei, que existem, por isso que eles levam a sério aqui, né? O habitat eles levam a sério, que nem, por exemplo, eu te mostrei aqui no fim da minha casa, tem uma rua assim, entrada, que era uma casa grande, na minha rua era uma fazenda, e também não passou por causa do morcego. Nós filmamos para ver se tinha morcego, pra gente bloquear como se diz, o projeto que estavam tentando construir apartamento no fim da minha casa. Então, nós residentes fomos lá, filmamos, chamamos um cara, o Batman, para tirar foto, para ver se foi morcego. Então, geralmente a gente passou esse de trás, por causa que eles provaram, não acharam nada dentro do telhado. Então, às vezes, então eles têm áreas, por exemplo, essa minha área de Wembley, tem certas áreas onde eu estou que tem muito bat. Então eles são protegidos por lei, são. Então tem uma firma só para fazer isso, só para acabar, só para fazer. Que nem, por exemplo, aqui fora, como a minha rua, ela era uma fazenda e tem muitas árvores protegidas também, às vezes uma planta não passa por causa das árvores, protected trees. Então, você tem que fazer não pode tirar a árvore. Não pode. Ou então, se você propôs que vai tirar 1 ou 2 árvores, você tem que provar, tem que mostrar e eles vão deixar você tirar ou não. Aí já complica aqui também. Esse é outro detalhe que tem. Ah, tá certo, então. Então, é muito interessante, porque é uma preservação mesmo, né, da natureza, de tudo. E árvore aí também dá problema, você não pode sair arrancando árvore não, também. Aqui quando eu construí minha casa, que é a minha reforma de 8 metros, e como eu tinha meu vizinho, eu sabia que tem uma lista na prefeitura desse tamanho, cada árvore é tanta distância, você tem que ter uma fundação mais profunda. Então, eu tinha uma cherry tree, uma arvorinha de cereja, eu cortei, infelizmente, que eu adorava. Aí tinha um eucalipto tree, eu tirei também. Aí eu pedi pro vizinho também cortar uma, ele tirou. Aí tinha uma árvore, não sei aonde, lá atrás, que eu não conhecia, que eu tive que abaixar para 1,8 metros de profundidade, só por causa da árvore. E por causa dessa árvore, que estava 20 metros da minha casa, eu tive que pôr isopor, tudo, e não pude ter o chão de concreto. Por causa de qual que é o motivo? Por causa da árvore, que quando você tira a árvore... Então, mas qual que é o motivo também que você não pode ir até o fundo do seu terreno? Por causa essas casas que foram construídas em 1930, a fundação dessas casas, tem casas que só tem fundação de meio metro. Então, é a casa que às vezes desmorona por causa disso, que são casas antigas. Então, depende da raiz da árvore, se quando uma árvore é derrubada, ela tem o rive, né, que é o desmoronamento da terra, e tem água e tudo mais, então eles protegem. Aqui na minha reforma, eu não pude colocar
o chão de concreto. Eu tive que colocar suspende e forca de madeira por causa dessa árvore. Por causa dessa árvore, então? É. Mas que bacana. Você acha que a prefeitura, então, tem um levantamento de árvore, de tudo isso? Não, quando eu entro com a planta, isso que é legal. Então, o alvará que eu falei para vocês, tem o alvará de planejamento, né, da planta. Aí, depois você tem que fazer o alvará do Código de Obras, no departamento de Código de Obras. Quando você entra no departamento de Código de Obras, as plantas mais detalhadas, tem na application forms, coloca lá quantas horas, você tem obrigação de fazer uma tree plan. Se você tiver, como particularmente eu faço, eles falam assim, tem árvores dentro de 30 metros da tua fundação que você está propondo? Se tiver, se você tique, você tem que entrar com uma planta de todas as árvores e mostrar. Meu Deus do céu, infelizmente, que coisa difícil. Quando eu faço planta reforma, eu geralmente coloco não, né? Mas se tiver muita árvore, aí eu falo assim pro cliente, olha, eu acho que eles vão pedir a tree plan. Se eles pedirem, você tem que ir pro tree plan man, tem que ir pro homem que faz só tree plan. É outro especialista, porque eu não conheço árvore, mas aí eu tive uma amiga, fiz com uma amiga, pediram, aí ela até me pagou a mais, eu falei, eu posso até fazer uma simples para você. E onde eu trabalhava antes, meu patrão, ele era muito bom para árvore. Ele tinha um livro dessa grossura, com todas as árvores que ele tinha. E ele sabia qual que era a árvore. Toda vez que ele me dava aquele livro, eu não consigo fazer. Só que aí, quando eu fui fazer esse tree plan para minha cliente, eu pedi pro meu marido ir comigo, porque ele é ótimo para distinguir a árvore. Aí eu medi tudo, fiz, aí passou, entendeu? Então tem vários outros Patrícia, profissionais. só para finalizar, como nós estamos na semana aqui de inteligência artificial, o que você falou que tem nos estacionamentos aí no centro de Londres, no estacionamento, parking lá, você lembra? Qual parte? Ah, não, aqui o centro de Londres tem, mas isso acho que tem em São Paulo, não tem? Aqui tem se você entrar eu moro em Londres, né, eu tô na divisa com o Grande Londres, eu tô na zona 4, a zona 1 é o City of London, que é o Old London, né? Aí vai os 2, 3, 4, eu tô na 4. Então, para você entrar dentro do centro de Londres, você tem que pagar uma fee, você pode pagar online com o seu carro para você poder entrar lá dentro. Então, eles têm um processo... Ah, uma taxa? Então, você tem que pagar uma taxa. Se você anda com o seu carro lá. E se você entrar... 15 libras? Para entrar num dia e sair. Se você entrou e não pagou, você recebe uma multa, acho que é 200 libras, acho que não é, não lembro quanto, acho que é 70 libras a multa. Mas você tem até o dia seguinte para pagar E outra coisa que eles fizeram também, eu fui para o norte da Inglaterra, acho que eu não fui na Escócia, outro lugar que eu fui, na hora da volta a gente tem que passar por uma ponte, e o meu amigo falou assim, ó, toma cuidado, que essa ponte você tem que pagar E você não precisou, é tudo online, eles tiram foto de você, aí você recebe, você faz online pelo telefone, você paga na hora, e você tem até o dia seguinte para pagar. É tipo o pedágio que a gente tem no Brasil, mas é tudo online. Pedágio, então você entrou no centro de Londres, você paga um pedágio. E eles tiram a foto do teu carro e mandam para você pagar. Não tem como escapar, não tem pedágio. É uma zona do centro de Londres, você entra com o carro, certo. Você tem que pagar antes online. Então, a Daiane, ela fez uma observação aqui, que a vibração proveniente das máquinas trabalhando com construção nova altera a estrutura das casas já existentes também, por isso a restrição, né? A restrição de ar, aqui teve um caso que tem, né? Aqui teve um caso, Gisele, que está muito na moda, aqui fazer o basement, né? Subterrâneo. Aí teve um caso, Gisele, que a pessoa foi fazer um subterrâneo, aí teve que segurar a casa, e a casa caiu, e a do vizinho quase caiu também. Ela não conseguiu o seguro, por causa que ela não fez Aqui também tem outra lei, Gisele, quando você faz uma planta, e antes de você entrar no departamento de obras, aí antes de você tem que avisar o vizinho que você vai fazer essa reforma. Se a tua reforma está a 3 metros da fundação da casa deles, você tem que fazer uma parte wall act. Você tem que entrar, eles têm que dar o consentimento para você construir, que é para evitar que tenha uma disputa entre vocês dois. E eles têm que até falar como você vai construir para não afetar a fundação deles. Esse também é outro. E se o vizinho falar... Como que é o nome do processo? Esse act é um ato do governo parlamentar, parte wall, porque aqui tem muita casa geminada. Então, quando você gemina a casa e
e muita gente faz o loft, né, conversion. Então, você tem que pedir permissão do vizinho para poder construir. Se ele não te der permissão em 14 dias, você tem que mandar carta, mostrar as plantas. Se ele não te responder, aí existe uma disputa. Se existe uma disputa, ele pode te parar. Você tem o direito de construir, mas eles te brecam. Mas é na corte, aí vira aquela... E você tem que pagar também um estrutural, um engenheiro, um polícia para olhar, para tirar foto, fazer tudo, até o vizinho ficar contente, falar, tá bom, eu acho que tá seguro, aí eu deixo você construir. Tinha uma garagem, eu construí uma reforma de 2 andares, né, e tinha a garagem dele, estava dividida com a minha, e nós brigamos, porque ele tem vizinho que aproveita, fala assim, não, eu quero a fundação assim, eu quero parede assim, eu acabei de ter que reconstruir, então ele não me ajudou, e me custou mais 3.000 libras, aí eu nunca mais falei com ele, então existe muita briga por causa disso. Como tem muito engenheiro aí, quando eu faço a conversão de loft, eu trabalho com engenheiro, né, que eu conheço ele já faz 10 anos, então eu passo meus projetos para ele, e ele é bem razoável o preço dele. Então, por exemplo, imagina uma casa geminada, né, ela tem 130 metros quadrados, tudo madeira, né, as madeiras depende do tamanho, existe o span, né, entre uma parede e a outra, então, por exemplo, se você coloca mais um andar em cima e a tua fundação tem meio metro, então você tem que pôr muita viga, você tem que pôr muita isolação, você tem às vezes, por exemplo, o telhado assim, geralmente esse telhado assim, a gente chama de rafters, né? Ela só tem 10 centímetros por 5 centímetros de viga de madeira. Então a gente tem que reinforce, colocar outra rafter grudada na outra para deixar mais forte. Então, quando você põe as mansardas de trás também do telhado, que você tem que recortar e colocar, existe muito. Então, a gente fala structure design do loft. Então, e o engenheiro tem que provar que hoje em dia você tem um software que prova o loading, né? Que é o peso na casa que comporta esse loft. Então, o engenheiro tem esse papel também para fazer. Eu estava no restaurante brasileiro e um menino que me serviu, o garçom, ele tinha 27 anos, eu falei que eu era arquiteto, ele também era arquiteto formado no Brasil, e foi o conselho que eu dei para ele, se você sem o lado, sem um portfólio, você não consegue nada aqui, nada, nenhum lugar. Então eu sei que eu estudei arquitetura no Brasil 2 anos, a gente não faz portfólio, vocês não colocam bonito, e a gente que agora tem essa né, com CAD, com tudo, com foto, faz bonito, faz tudo à parte, mesmo se não precisar, parte para você, porque quando eu vou para meus clientes, eu carrego meu portfólio comigo, eu tenho portfólio. Mas é isso mesmo, guardar as coisas. Eu sempre mostro para eles, meus clientes, para ver, né, o meu lado profissional. Legal, bacana, gente. Aí, ó, mais uma dica aí para vocês de coaching aí, professional coaching. Tá Posso bom, falar Isabelle? Gisele? Só rapidinho. Fala. Eu queria falar algo para os estudantes de arquitetura. Eu queria que vocês fizessem o seu portfólio, né? Que é uma coisa que no Brasil não faz muito. Você pegar todos os projetinhos, põe numa pastinha, faz bonito e carrega com você para sempre. Tudo que você fizer, coloque. Como que fala, Gisele? Tira foto, coloca, põe as plantas. Eu tenho vários portfólios, tenho portfólio A1, A3, A2. Foto, sim, se você um dia quiser vir para a Europa, você não consegue nada sem esse portfólio. Abraço para todos, Patrícia, obrigada, tá? Obrigada mesmo. O pessoal está agradecendo aqui, adoraram a live. Parabéns. Parabéns para todos nós. E vocês continuem aí participando das outras oficinas aí. Tem muita oficina bacana aí para vocês participarem. Um abraço a todos. Vou saindo aqui da sala, gente. Um beijo a todos. Brasil, até mais. Presença agora.